Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro Confissões, parte 1. É isso, meu povo, eu sou o Eduardo, fundador do Clube 77 e hoje eu estou com um convidado incrível, ele que é empresário e quase sócio aqui do nosso programa, já participou de alguns vídeos, membro do clube, um cara que eu criei uma amizade, um vínculo e também uma admiração por ele, um cara que, apesar de não viver disso, cultiva e ama essa vida de estudos. E estou com ele aqui hoje, Carlinhos Dias. Seja bem-vindo, meu amigo, Fala, mais uma Dudu. vez. Prazer estar aqui mais uma vez. A gente comentar de mais um livro, né? Esse aí especial. Pois é, inclusive quem me deu a primeira sugestão de ler esse livro, que a gente conversou sobre, na verdade, foi o Carlinhos. A gente conversando sobre os santos, né, da igreja, e aí ele falou sobre o livro Confissões. Falou, cara, é um livro muito difícil de ler. E eu falei, pô, vamos propor a ler. E quando eu ler, a gente senta e grava um vídeo falando sobre este fantástico livro. Antes de começar, avisos básicos, deixa o seu gostei aqui no vídeo, porque quando você faz isso, o algoritmo ele entende que este vídeo é relevante e ele passa a distribuir para mais pessoas. E também se inscreva aqui no nosso canal, porque quando você se inscreve, você passa a receber tudo aquilo que a gente produz e está postando aqui no nosso canal do YouTube toda semana um vídeo novo falando sobre algum livro. E antes da gente começar o nosso bate-papo, falar sobre o livro, quero dar só uma breve introdução sobre o livro Confissões. Ele é de Santo Agostinho, né? O Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. Ele tem esse livro, como outros também bem conhecidos, como Cidade de Deus. Mas esse é o mais famoso, esse é o mais conhecido. É uma autobiografia, mas como eu estava falando com o Carlinhos aqui, é uma autobiografia que não é comum. Ela é diferente. Ele não está se importando em vanglória, ele está basicamente ali contando tudo que ele viveu. Me lembrou muito o livro de Salmos também, onde a gente consegue fazer um raio-x, né, da alma do autor. No livro de Salmos a gente vê muitas vezes Davi e aqui, né, o Santo Agostinho, de realmente, cara, se derramando diante de Deus, falando tudo que ele tem para dizer. E a gente consegue de fato ter esse raio-x, né, fazer esse raio-x aí do indivíduo. Eu vou dividir os vídeos sobre esse livro em dois. Esse aqui é o vídeo de número 1, onde a gente vai comentar sobre a vida de Agostinho e depois eu vou gravar a parte, um vídeo 2, falando sobre alguns conceitos que ele traz aqui no livro. Hoje o foco é falar sobre a vida de Agostinho com esse meu grande amigo Carlinhos. Então, já quero abrir para que você possa comentar um pouco sobre a sua experiência de leitura difícil e falar um pouquinho também sobre o que a gente estava conversando aqui antes, dessa questão de como ela é de fato uma autobiografia diferente do que a gente está acostumado a ver, né, nos dias de hoje. Esse livro, assim, ele, de fato, ele não tem uma leitura fácil, né? Mas, assim, ela é muito, muito, muito completa, né? Ele é um autor, acho que do século IV, né? Se eu não me engano. E ele era um retórico, então, assim, é um livro bem reflexivo, no qual ele traz vários episódios da vida dele, né? E ele faz uma reflexão da ação de Deus na vida dele, naqueles episódios em que até então ele não o conhecia, né? Eu não creio que esse livro seja de fato uma autobiografia, né? Como você falou, assim, ele não tem em momento nenhum a intenção de contar a própria história num ato de se vangloriar, né? Eu acho que, na verdade, o protagonista do livro não é o próprio Agostinho, é Jesus Cristo, é a ação do Deus na vida dele. Então, em todo momento do livro, ele tem um diálogo com Deus, né? Tu me buscastes quando eu ainda não te conhecia, né? E ele faz muito esse jogo de palavras, né? Trazendo a ação de Deus para a vida dele. Eu acho que é um livro que, de fato, fala sobre a conversão de Agostinho, né? As confissões de Agostinho é uma maneira muito sincera em que ele encontrou de dar um testemunho para os leitores, né? Para os próximos que iriam ter contato com essa literatura, para que você também possa fazer essa própria confissão, você também possa enxergar através da vida de Agostinho
como que Deus tem agido na sua própria vida, né? Como que ele tem te buscado nos diversos episódios da sua vida, mesmo quando você ainda não o conhecia, né? Então, não é um diário, não é um livro que ele fez para esconder debaixo da cabeceira ou fazer as reflexões dele junto a Deus somente, mas é um livro falando de Deus na minha vida, para que você também possa ter essa experiência de fazer essas confissões, né? Essas confissões de reconhecimento da ação de Deus na sua própria vida. A gente estava conversando que é um livro diferente, assim, até para o nosso imaginário conceber isso é um pouco difícil, porque não é um diário onde ele escreve e ele tem vergonha que as pessoas vejam aquilo, mas também não é uma autobiografia comum onde a pessoa está preocupada em se autopromover de certa forma. Então, hora nenhuma ele fala, e nesse momento eu me tornei o maior professor de retórica de Milão, ou então eu me tornei o grande bispo de Hipona e agora eu me ensino a vida. Não é isso. Então, se você não leu ainda, vale a pena você ler, porque realmente é uma leitura, é uma escrita diferente, e quem está lendo realmente vai ter uma experiência muito diferente do que de fato está acostumado, seja se você tem um diário e você escreve morrendo de vergonha que alguém veja aquilo, ou então com as autobiografias comuns que a gente vê por aí, né? E aí eu vou dar um breve resumo sobre a vida de Agostinho até a sua fase adulta, para a gente começar de fato aqui, começar a conversar sobre o livro. Basicamente, Agostinho ele viveu na época do Império Romano, né, como o Carlinhos ele falou aí. Então o Império Romano não tinha caído ainda, ele estava de fato ainda vigente, estava em declínio, mas ele estava ainda, né, ele ainda existia. Agostinho ele vai ser talvez o grande teórico que vai embasar uma nova civilização depois da queda do Império Romano, quando a gente vai entrar na Idade Média. Então ele tem realmente uma importância muito grande ao longo da história. Quando falam que Agostinho é africano, é porque ele nasceu na Tunísia, né, onde hoje é a Tunísia, mas que lá era denominado África. Lembrando que o Império Romano era gigantesco, então ele meio que pegava boa parte do mundo, ele dominava, né, boa parte do mundo. A sua mãe, a Santa Mônica, conhecidíssima, principalmente se você é católico, você já ouviu falar em Santa Mônica, e ela sempre orou para que Agostinho se convertesse. Na fase, ainda quando jovem, ela tentou de muitas maneiras converter Agostinho, mas ele nunca quis, né, se converter, ele nunca quis realmente estar próximo de Deus. E basicamente o que a gente tem ali de um contexto de vida dele, até começar aqui de fato o nosso bate-papo, é isso. E agora a gente vai entrar em alguns dos pontos. Não vai dar para abordar tudo, afinal é muita coisa. Eu trouxe muita coisa, até tirei muita coisa, mas eu separei aqui alguns trechos para que a gente possa, né, conversar, meditar e a partir da história de Agostinho tirar alguns aprendizados aqui para as nossas vidas. Fechou? Então é isso, meu povo, vamos lá. Assunto de número 1, eu coloquei aqui como título, que é a rebeldia contra os conselhos que a sua mãe dava para ele, né? Então essa aqui vai ser inclusive a única parte que eu vou ler do livro, então eu vou ler com vocês um trecho aqui para a gente começar a conversar sobre o livro Confissões. Então abre aspas aqui para Agostinho. Minha mãe, ela queria que eu não fornicasse e, sobretudo, que não cometesse adultério com a esposa de alguém. Para mim, pareciam conselhos femininos aos quais teria vergonha de obedecer. E ele continua. Mas eram teus conselhos, Deus, e eu não sabia. Julgava que tu permanecias calado e ela falava, enquanto, através dela, tu não calavas e era menosprezado por mim, seu filho, filho de tua serva. Então, basicamente, o que a gente enxerga aqui? A gente vê Agostinho recebendo bons conselhos da mãe e ele não o seguia porque pareciam conselhos basicamente da sua mãe, mas depois Agostinho, com mais entendimento, com mais discernimento, ele vai entender que de fato não eram somente os conselhos da mãe dele, mas eram conselhos de Deus que vinham através da sua mãe. E eu quero falar um pouco sobre isso, que geralmente os conselhos dos nossos pais são também os conselhos de Deus. E a gente precisa de fato levar isso como algo importante, porque os nossos pais nos amam e Deus, principalmente se a sua família, né, cultiva uma vida espiritual, se a sua família ela é convertida, eu tenho convicção de que Deus vai usar os seus pais, Deus vai usar as pessoas que têm uma autoridade na sua vida para de fato te aconselhar através deles, e também entender que uma rebeldia contra os seus pais
também é de alguma forma uma rebeldia contra o próprio Deus. Eu quero jogar aqui essa bola para a gente poder conversar sobre este primeiro assunto. Eu acho importante a gente pontuar que Agostinho, antes de ser santo, né, antes de se converter, ele foi uma pessoa extremamente mundana, né? Então, assim, ele vivenciou várias experiências mundanas, assim, a um nível bem exagerado, né? Diz que... Bem século XXI, né? Bem século XXI. Ele era um cara antes do seu tempo, né? Mas, assim... dizia que ele era muito bonito, então assim, ele se relacionou com várias mulheres, né? Ele teve até um caso assim, mais sério com uma concubina, não sei, com uma mulher que ele não chegou a casar de fato, né? Mas tinha uma retórica muito boa. Retórica, né? Que no bem dizer, né? Ele charlatava lá e tal, a mulherada e tudo. Então, ele fala um pouco disso, né? Que ele não passava sequer uma noite sozinho, né? Então... tinha vários relacionamentos assim, mundanos, não só em caráter sexual, mas também de boemia, né? de amigos, de bebedeira, de toda aquela coisa, né? E é engraçado que assim, a mãe dele, desde o início, pedia muito por ele, né? Então ela era uma pessoa já religiosa, enquanto o pai era pagão, né? Então ele foi seguindo mais ou menos um caminho tortuoso e nunca deu muita bola para essa questão da mãe dele, né? Tipo, dela pedir, dela orar, ela tinha muito medo dele não se converter, não era isso? Ela tinha muito medo dele morrer sem ter se batizado, de fato. Morrer sem ter se batizado. Talvez era o maior medo que Santa Mônica tinha, era justamente esse. E é uma coisa que a gente vê muito nas nossas vidas hoje, né? Essa rebeldia contra os conselhos da mãe, contra os conselhos do pai, nesse caso é a mãe, né? Mas de que tipo, os nossos pais querem levar a gente para um caminho que normalmente é um bom caminho e a gente se rebelar contra isso, né? Isso é algo muito comum que a gente vê hoje e que a gente precisa tirar como aprendizado que Agostinho viveu lá. Tem uma frase assim, icônica, assim, né? Que se referencia a Santa Mônica, que ela busca o bispo Ambrósio, né? Se eu não me engano foi ele, né? E pedindo, né, para que ele aceitasse, conversasse com o Agostinho e tudo. Ele falou, cara, o Agostinho ainda é muito rebelde e tudo. E ela caía em prantos e tudo nesse pedido fervoroso, né? E ele falou, olha, mas a senhora não se preocupe, porque o filho dessas lágrimas não pode perecer. Então, é o reconhecimento já naquela dada situação, era o encontro de dois santos da igreja, de que a intercessão de uma mãe por um filho, ela tem um poder assim, indescritível, né? Então, o que ela pedia por Agostinho, né? E depois a gente vendo o contexto de vida no qual ele viveu, é um milagre. De fato, o que aconteceu com ele, esse resgate, foi de fato um milagre, né? E ele sempre convivendo com essa pessoa, mas nunca enxergando o Deus por detrás desse pedido, né? Então, isso remete a gente essa questão da humildade, né? Olha como ele diz, né? Ele fala, cara, eu sempre achei que eram conselhos femininos, né? Mas eu nunca vi por detrás, ou seja, uma mulher naquela época não tinha o mesmo poder de palavra que ela tem hoje, né? Então, naquela época, um conselho feminino era mais um conselho, sem tanta relevância, mas eu não via por detrás disso que era o próprio Jesus Cristo que estava falando comigo, né? É bem interessante isso. Né? O mundo espiritual ele se comunica através de pessoas, né? E a gente precisa ter esse entendimento, porque da mesma forma que Deus estava falando, Jesus estava falando através da mãe, a gente pode deduzir de que o outro lado estava falando através dos seus amigos, querendo levar ele para a vida boêmia, para farra, para toda essa vida imoral que ele acabou levando. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento do que está por trás. A gente tem uma passagem na Bíblia, lá em Atos, de que chega uma pessoa e começa a gritar para Paulo, começa a gritar, esse é o grande homem de Deus, né? E começa de alguma forma a falar boas palavras para Paulo. Mas Paulo, ele tem o discernimento de que o espírito que estava por detrás daquela pessoa não era algo bom, e ele, enfim,
ele vai lhe expulsar aquele espírito. Então é ter esse discernimento de que muitas vezes palavras dóceis não estão vindo de Deus. Pessoas que querem levar para a gente para um caminho não estão sendo usadas por Deus, e às vezes uma repreensão, às vezes uma correção, às vezes uma palavra mais dura que pode vir de uma pessoa é o próprio Deus querendo corrigir a gente, querendo dar uma direção. Então que a gente tenha de fato esse discernimento, né, de quem que está por trás, e que Deus fala através das pessoas, e principalmente das pessoas que têm uma autoridade sobre a nossa vida, pessoas alinhadas com o coração correto, pessoas próximas a Deus, para que a gente possa ouvir essas pessoas, né, quando vierem trazer conselhos para a gente. E quantas vezes a gente também não se omite, né, não seguindo esse exemplo de Santa Mônica, de fato não falar, talvez por uma tibieza, talvez por um respeito humano, né, mas não fazer uma correção fraterna, né, ou de não buscar. Muitas mães veem seus filhos, né, em situação degradante, mas eu não tenho liberdade para conversar com meu filho, eu não tenho liberdade para pedir pelo meu filho. Gente, se não for você, quem vai ser, né? Então, os amigos que muitas vezes carregavam Augustinho para o caminho errado, hoje nós nos colocamos numa posição de ser um amigo que simplesmente não faz nada. Não fala nem que vai, mas também não corrige na hora de que ele está indo, né? Então existem muitas vozes no mundo chamando a gente para fazer as coisas erradas, e as vozes boas para fazer o bem, muitas vezes elas se calam, né? Às vezes, assim, nós podemos ser esse instrumento de salvação, no mínimo de oração, no mínimo de intercessão, né? Quantas vezes a gente passa indiferente pelas pessoas que a gente ama e não tem um momento de oração junto a Deus, de pedir e interceder por aquela pessoa, pela conversão daquela pessoa, né? Então fica um exemplo de Santa Mônica, assim, que a gente pode adotar, né? Uhum. Não só o de oração, mas que inclusive é muito importante. Eu quero falar um pouco mais no final desse vídeo sobre isso. Cara, orações, elas são muito poderosas, e quando você se posiciona para orar a favor da vida de alguém, como Santa Mônica fez com seu filho, você vai colher o resultado disso, não tem como. Eu já vivi algumas experiências em relação a isso, então isso é algo que a gente precisa fazer, agora se colocando no lugar de Santa Mônica, mas também entendendo que muitas vezes a gente vai ser a pessoa que Deus vai querer usar para corrigir alguém, para falar com alguém, e ter esse discernimento do corrigir em amor, do exortar em amor. Sim. Você não precisa corrigir alguém sendo desrespeitoso, sendo mal educado, sendo grosso. Você pode corrigir alguém falando em amor, falando realmente de uma maneira onde a pessoa vai conseguir receber aquilo, e entender que, cara, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, na grande maioria das vezes, Ele vai levantar pessoas. No livro de Juízes a gente vê muito isso. A gente vê o povo clamando para Deus: Deus, está um caos aqui, estamos com um problema. E Deus levantava pessoas que eram os juízes que iam liderar o povo para resolver aquele problema. Então, na nossa vida cotidiana, Deus também vai levantar pessoas para que talvez você seja uma dessas pessoas para resolver um certo problema, para conversar com alguém, porque você tem acesso ao coração daquela pessoa, você tem a chave para destravar, para abrir, para fechar o coração de alguém. Então que a gente se posicione, que a gente possa também ter esse discernimento, que normalmente pode ser que a gente esteja nesse lugar, Deus queira usar a gente nessa posição. Faz sentido? Faz muito sentido. Meu povo, agora, dando prosseguimento aqui, a gente vai ver o segundo assunto que eu quero trazer, porque, como a gente estava falando, né, a gente fez uma imaginação aqui da vida de Agostinho. Era um cara que vivia na farra, professor de retórica, então ele devia levar uma vida meio vagabunda ali, ia pra festa, ia pra farra, não estava muito se importando com a verdade. A gente teve essa dedução aqui de que a retórica, ela te dá muita ferramenta de manipulação, de persuasão, de você conseguir de fato convencer aquela outra pessoa, não necessariamente usando a verdade. E ele tem um despertar. Ele tem um despertar quando ele lê um livro de Cícero, né, o grande Cícero aí, um dos grandes intelectuais aí da época do Império Romano. E quando ele lê esse livro de Cícero, ele tem um despertar para, cara, existe algo maior, existe algo mais elevado. A partir daí a gente vai ver ele lendo Platão também. Enfim, ele vai lá na frente começar a estudar as escrituras. Então,
Eu quero falar agora nesse ponto sobre a importância da gente ter acesso, da gente buscar bons livros para que a gente possa de fato ter esse despertar. Agostinho teve esse despertar lendo Cícero e eu tive alguns despertares lendo alguns livros e comentar com o pessoal aí realmente a importância de a gente buscar bons livros, buscar bons autores para que a gente possa despertar para a vida e ter esse desenvolvimento. É engraçado que o Agostinho ele é muito humano, né? Assim, apesar dele ser um grande intelectual, a gente vê essa dualidade assim bem clara assim das emoções, dos afetos dele que ainda estavam um pouco desordenados, mas de uma mente extremamente brilhante, extremamente em busca do conhecimento, né? Ele vai sempre atrás de um novo conhecer, né? Ele não é acomodado. E ele tem um descobrimento do Cristo através da razão, né? Então isso é muito interessante, porque estudando a filosofia nada mais é do que a busca pela verdade, ele começa a reconhecer o Cristo que está sendo dito naquela filosofia, que era grega, que não era nem uma filosofia judaica, uma filosofia cristã, né? E é engraçado isso, porque buscando a verdade, ele vê vários paralelos naquilo que ele está estudando, né, de verdadeiro e belo, com aquilo que pregava o cristianismo, né, a igreja. É interessante porque quando a gente vê o Cristo, né, e Pilatos pergunta isso para ele, você sabe que eu tenho o poder de condenar, de te libertar e tudo, né? Me diz a verdade, tudo. O próprio Cristo ele diz: eu sou a verdade, né? Eu não digo a verdade, eu não falo dela, eu sou a própria verdade. Então toda busca da filosofia, a metafísica filosófica, vai em busca do Cristo, né? Então é interessante que por autores não convencionais, Agostinho ele vai tendo o seu encontro com o Cristo, com a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você entende que ele é a verdade, naturalmente, se ele é a verdade, ele é o Logos, ele carrega a verdade junto com ele. Filosofia, filos, amigo, sofia, sabedoria. Filosofia, ser amigo da sabedoria. Eles dizem que foi Pitágoras quem falou isso a primeira vez, onde perguntaram: você é um sábio? Ele falou: não, eu sou amigo da sabedoria, e surgiu essa expressão da filosofia. E é legal porque quando você de fato vai com o coração, com as motivações corretas, né, e com o coração aberto para você buscar a verdade, no final você vai desembocar para realmente ter esse conhecimento de Cristo, conhecimento da verdade. É muito bacana porque também no livro Agostinho fala: tudo que eu li de verdade em Platão encontrei nas Escrituras. Então ele tinha esse entendimento de que, cara, tudo que eu encontrei de verdade aqui no mundo vai estar de alguma forma dentro das Sagradas Escrituras. Então que a gente possa de fato estar aberto, buscar a sabedoria, buscar esses níveis de conhecimento mais altos, e a gente vai conseguir encontrar nessa busca, né, pela verdade, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. É isso. Ele tem esse contato assim, né? Bem racional, mas ao mesmo tempo muito emocional, né? Quando ele descobre a verdade, ele muda completamente os próprios padrões de atitude, os próprios padrões daquilo que ele vinha fazendo até então. Então ele primeiro reconhece para depois sentir, né? Hoje é uma crítica considerável. A gente tem muitas pessoas que vivem uma relação com Cristo puramente sentimental, né? Então, nossa religiosidade hoje, muitas vezes, ela é afetiva, né? E na primeira turbulência, a pessoa desaba, a pessoa busca um outro caminho, uma superstição, se apega a alguma coisa que não tem aquela base consolidada, né? Então, assim, o Cristo, ele também é conhecimento. É necessário, é impossível você amar aquilo que você não conhece. Então, é necessário você ter essa busca sincera, como você estava falando,
de ir atrás, de buscar saber, né? De querer saber quem é, né? E pela beleza, né, daquilo que era dito em Cícero e tudo, ele reconhece, cara, isso aqui é muito bonito, isso aqui tem que ser verdadeiro. E sendo verdadeiro, ele vai em busca dessa verdade, né? E quer mais daquilo, né? Ele quer mais daquilo. É engraçado que quando ele desembaça as lentes dele, ele reconhece a beleza em tudo, né? Em toda a criação. Então ele reconhece que de uma maneira deturpada, quando ele buscava prazer numa moça bonita e tal, na verdade ele estava buscando a Deus, né? Existe uma frase de um santo que eu não sei exatamente dizer quem é, mas que ele diz assim, que todo homem que bate a porta de um prostíbulo, na verdade, está buscando a Deus. Então, é você reconhecer isso, né? É você reconhecer que o seu coração, ele tem sede de uma verdade, ele tem uma ânsia, né? Um buraco que jamais será saciado, né? Enquanto ele não encontrar a verdadeira verdade, né? As pessoas que buscam um prazer imediato e no momento seguinte eles já querem um novo prazer, né? É uma sede de felicidade infinita. E uma felicidade infinita só pode ser suprida por algo que é eterno. Então só pode ser suprida pelo próprio Deus. Exatamente. A nossa alma que é eterna, ela não vai ser satisfeita por algo que é finito, né? Não. A gente precisa de algo que é eterno. Então, enfim, é que a gente possa, através do que a gente está trazendo, buscar, né, de fato um conhecimento. Eu não sei qual que é o nível de busca que vocês têm do outro lado, se você já começou a ler, se você quer desenvolver o hábito de leitura, mas independente de como é que está a sua vida de estudos aí, o que eu indico é vai atrás, sabe? Começa a estudar, começa a buscar, porque eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiado disso tudo, de buscar o conhecimento, de buscar a verdade e de estudar aquilo que de fato é mais elevado. E assim, esse livro é um ótimo livro para isso, né? Ótimo. Apesar da linguagem dele ser muito difícil, que a gente estava conversando, né? A gente pode fazer leituras pequenas do livro, né? Para não ser tão maçante, mas é impossível você não se identificar com Santo Agostinho, porque ele é muito sincero e muito humano naquilo que ele viveu, né? Então, tudo aquilo que a gente se protege de expor, né? Todas aquelas máscaras que a gente muitas vezes coloca para não expor a nossa intimidade, ele derrama, né? No livro das Confissões, ele derrama a intimidade dele, né? E é legal porque a gente muitas vezes, eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu não vou me converter porque eu não vou conseguir ser santo. E aí muita gente, de fato, meio que foge da conversão, foge de estar de fato perto de Deus porque não se sente capaz. E, enfim, tem vários poréns que eu poderia abrir aqui, de que de fato não é você não vai conseguir mesmo, é o Espírito Santo que vai agir na sua vida, a obra da redenção passa por isso. De quando você aceita a cruz, agora, quando você aceita Cristo, e a obra da cruz agora não é mais você, mas é o Espírito habitando dentro de você e fazendo essa obra, então naturalmente o próprio Deus vai, sabe, meio que ajustando, consertando coisas dentro de você. Mas tem o ponto de você entender que apesar de, né, o Espírito estar em você, de você ter essa redenção e essas transformações que elas são contínuas, existe a carne. Paulo vai falar muito disso, de quem é inclinado para a carne, quem é inclinado para o Espírito, do Espírito estar contra a carne. Então, independente do quão santo você for, como a gente vê Agostinho, você vai ter essas lutas, você vai ter esses embates. Naturalmente, quanto mais você caminhar com Deus, os embates vão ser diferentes, vão ter vícios que você vai deixar para trás, que aquilo nunca mais vai, sabe, aparecer para você como um fantasma, vai ser um desafio que você já venceu, um gigante que você já matou, então aquilo não vai te assustar mais. Mas é bom ler a história de Agostinho, porque você vai ver como de fato é essa luta da conversão, principalmente de um homem, principalmente hoje, onde pornografia é tão disseminado, sensualidade é tão disseminado, onde muitos homens, se não todos, estão lutando basicamente guerras muito parecidas.
Então, ler a história de Agostinho, e não só ler a história dele, mas ter acesso a esse raio-x da alma dele, eu tenho certeza que para você, homem, vai ser muito importante, e para você, mulher, também ter esse conhecimento. Então fica aí a indicação. Tá falando até com o Carlinhos, falei com outros amigos aqui que querem começar a ler, né? Falei, cara, lê esse livro com calma. Pega 15 minutos do seu dia de manhã, 20 minutos, lê e para. Se tiver que ler durante 6 meses, demora 6 meses, mas lê com calma, vai absorvendo, porque eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Se quiser ler ele, como a gente brinca, numa sentada, né? Sentar e ler ele direto, não vale a pena, você não vai absorver. Então fica aí a indicação. Eu quero falar agora, falando sobre referências, né? Falando sobre a importância de você ter acesso a outras vidas, falar sobre a importância da gente ter acesso a pessoas que nos inspiram. Agostinho tem 2 grandes pontos de inflexão na vida dele. Vários, né? Mas em relação a referências. O primeiro é quando ele tem esse encontro com o Bispo Ambrósio. O Bispo Ambrósio é um bispo, né, de Milão, e Agostinho fica muito maravilhado com a retórica do Bispo Ambrósio. E ele passa a frequentar os lugares que o Bispo Ambrósio estava, não para ouvir sobre o Evangelho, mas sim para buscar conhecimento na retórica dele, né, para buscar talvez como ele conseguiria se desenvolver na sua retórica, porque o Bispo Ambrósio tinha uma retórica muito boa. Isso fez com que ele começasse a ouvir o Evangelho, então ele começasse a, de fato, não só já receber o Evangelho, mas também ficar maravilhado, não só como ele dizia, mas o que ele dizia. Ele viu um conhecimento muito grande no Bispo Ambrósio, e por fim, ele vai ficar maravilhado com a conduta do Bispo Ambrósio. Ele olhar para uma pessoa e falar, cara, esse cara não luta com os vícios que eu luto. Esse cara venceu aquilo que eu estou tentando vencer hoje. Esse cara tem uma conduta lá no púlpito, ali na frente das pessoas, e também aqui no dia a dia impecável. Então, e depois a gente vai ver mais pra frente, ele vai ler os livros dos padres do deserto, e ele vai se converter de fato, vendo a vida desses homens. Então, eu quero trazer aqui, a gente falar um pouco sobre a importância da gente ter pessoas que nos inspiram. Pessoas que vão ser pra gente como um modelo que a gente vai olhar e vai falar, cara, se essa pessoa consegue viver dessa maneira, eu também consigo. É possível viver porque essa pessoa vive, óbvio, cada um com seus defeitos, com as suas dificuldades, ninguém é perfeito, só Cristo é perfeito, mas ter esses modelos, essas referências, que a gente vai olhar para essas pessoas como, de fato, modelos que a gente pode seguir e que vão inspirar a gente a viver algo maior do que a gente está vivendo. É bem interessante que ele passa por todo esse processo da conversão, né? Primeiro ele tem um encontro com a verdade, né? Ele reconhece a verdade, e depois ele reconhecendo a verdade, ele sente essa necessidade de se transformar na verdade, né? Que é totalmente diferente do que muita gente faz hoje, né? Muita gente hoje pega o Cristo e transforma na minha verdade. Uhum. Essa é a minha verdade, né? Então, eu pego o Cristo e transformo num novo Carlinhos, né? E Agostinho, ele tem esse encontro verdadeiro, que é a conversão, é de fato ele converter, que é ele, cara, agora que eu enxergo a verdade, eu enxergo que a vida que eu estou levando, ela não é verdadeira, né? Ela está em desencontro, ela está em divergência com aquilo que é o Cristo. Então, todo esse processo de conversão é um processo de transformar o Carlinhos em um novo Cristo, né? O Carlinhos se assemelhar ao Cristo. E para isso é fundamental o exemplo de outras pessoas que passaram por isso, né? Você não tem que, de fato, reinventar a roda. O processo de conversão, ele tem várias etapas, né? Várias vias, né? Então ele passa, e ele é muito sincero no descrever isso, né? Assim, a purgação da vida dele, né? Onde ele vai tirando todas essas amarras, né? Tem uma frase icônica aí do livro, né? Que é: Senhor, dai-me a castidade, mas não agora. Ou seja, a gente vê que o espírito quer enquanto o corpo não quer. E ele vive essa dualidade, e ele é muito sincero. Olha a maneira como
ele ora a Deus, né? Senhor, dai-me a castidade, ou seja, eu peço aquilo que o Espírito quer e aquilo que vai me fazer converter, mas não agora, ou seja, reconhece a minha fraqueza, né? Então ele não ele não usa máscaras a conversar com Deus, né? E para isso, Santo Ambrósio foi um grande exemplo para Agostinho, né? Porque através da vida de Santo Ambrósio e de todas as coisas que ele fez e que ele fazia, Santo Agostinho teve uma inspiração e teve um auxílio, né? Podemos dizer assim, até mesmo um diretor espiritual nesse caminho, né? De fato é muito importante, né? A gente ter essas boas referências na nossa vida, para que nós entendamos que nós não estamos sós, né? Que o caminho não é fácil, que a luta não é fácil, né? Mas que a nossa vida se resume em dois aspectos: ou eu vou fazer a minha vontade, ou eu vou fazer a vontade de Deus, né? E para fazer a vontade de Deus, eu preciso lutar. Eu preciso lutar contra mim mesmo, né? O espírito que combate a carne, né? São Paulo fala isso, né? Em Romanos, né? É necessário fazer essa violência, né? A violência é um combate, nós somos chamados ao bom combate, né? Para que nós abandonemos nossa vida de vícios e nos tornemos uma nova pessoa, né? Como Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fica, cara, como assim nascer de novo, né? Mas é de fato, a partir do momento em que Agostinho ele reconhece a verdade, ele reconhece a necessidade de nascer de novo, de se refazer, né? E ele se refaz. É um grande exemplo, acho que para a igreja como um todo, de como se refazer, né? Da ascese, do sacrifício, né? E no final ele pode dizer, né? Como o próprio São Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, né? Então é esse renascer. E hoje, principalmente nessa cultura hoje disseminada das celebridades, assim, não hoje, mas já vem de um tempo já, né? Do roqueiro que é viciado nas drogas, da vida imoral, dessa propagação realmente, de que parece que quando a gente olha pro que é lançado pra gente, é que todo mundo vive uma vida desregrada, uma vida imoral, de que isso é o comum e que essa é a única maneira de você viver. E é muito bom, e Agostinho hoje pra gente é uma dessas referências, né? Então é muito bom que a gente tenha referências boas, como hoje é Agostinho, sei lá, como pessoas que você pode estar buscando, de que mostram pra você que existe uma outra maneira de viver, de que é possível sim você viver caminhando nos caminhos de Deus. Eu estava lendo hoje Gênesis, a história de Noé. Em resumo, assim, é muito bacana, algo me chamou muita atenção hoje, foi porque a Bíblia fala de que Deus olhou para as pessoas no mundo e viu que todas tinham uma inclinação para fazer o que era errado. E aquilo chateou muito Deus. Mas a Bíblia fala que Noé era um homem que andava com Deus. Então é meio que, e trazendo para o nosso mundo atual hoje, na época de Noé, tinha essa cultura das pessoas estarem inclinadas a fazer o que era errado. As pessoas não viviam os princípios de Deus ali, mas Noé era um homem que, em meio, pegando a referência de Agostinho agora, em meio à cidade dos homens, ele vivia a cidade de Deus. Em meio às pessoas que viviam, tinham hábitos e ações totalmente diferentes daquelas que Deus queria para elas, você tinha Noé, como a Bíblia fala, Noé andava com Deus. Então que a gente possa buscar os Noé, o Santo Agostinho, as pessoas que a gente olha e fala, cara, em meio a esse caos, em meio a essa luxúria desenfreada, em meio a esse mundo maluco e desordenado no qual a gente está vivendo, existem pessoas que vivem, que andam com Deus e que eu vou olhar para elas, eu vou me inspirar nelas, e são pessoas como Paulo que falam, imitem a mim, pois eu imito a Cristo. Sim. De que é possível você, em meio a toda essa confusão, você viver
andando com Deus, caminhando sobre os princípios dele. E é exatamente esse livro, na minha opinião. Imitem a mim, pois eu imito a Cristo. Não é uma vanglória de, cara, imitem a mim porque eu sou bonzão, né? E eu acho que esse livro de Santo Agostinho é exatamente isso. As Minhas Confissões foi um livro escrito para você, para que você imite a mim, porque eu imito a Cristo, né? Então, o protagonista do livro é o próprio Jesus Cristo, né? Não é Agostinho, mas é você se referenciando na vida dele, também buscar a Cristo, né? Exatamente. E aí, meu povo, o nosso próximo assunto que eu separei aqui é sobre as provações ao longo do caminho na conversão. Então a gente tem aqui algo muito simbólico e talvez quem é ateu não vai conseguir explicar isso que acontece, mas Santa Mônica, ela tinha um grande medo, que era Agostinho, seu filho, falecer sem ter se convertido, sem ter se batizado. E ela tinha um grande desejo, naturalmente, que era ver o seu filho caminhando com Deus, se batizando e seguindo realmente a vida que ela sonhava para ele. A gente vê ela passando a vida em oração por ele, apesar de tudo que estava acontecendo, ela não tinha desistido de Agostinho. O Carlinhos trouxe esse trecho onde o Bispo Ambrósio fala uma frase incrível para ela. E aí, o que acontece? Agostinho, então, ele lê os livros ali dos padres do deserto, ele entende que aquele é o caminho, ele se converte, ele fala, agora eu vou consagrar a minha vida a viver com Deus. E assim que ele se converte, assim que ele se batiza, Santa Mônica morre, a sua mãe morre e o seu filho Adeodato também morre. Ambos também convertidos, ambos batizados, mas os dois morrem. Então, assim que Agostinho se converte, assim que Agostinho ele toma essa posição, provações aparecem diante da vida dele. E eu passei por isso e eu já vi gente falando sobre isso, que parece que quando eu me converti, tudo começou a dar errado. E existem as lutas, existem as provações, e quando a gente se converte, a gente vai ter que superar elas. Tem uma parábola na Bíblia que Jesus conta, que é a parábola do semeador, que ele conta que um semeador saiu para semear e a semente caiu em alguns solos. Dentre esses solos, tem as sementes que caíram no solo rochoso. E ele explicando para os seus discípulos depois, ele diz o seguinte, de que se caírem em solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem ela com alegria. Ou seja, a pessoa recebeu e talvez até se converteu. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então existe esse arquétipo, existe esse tipo de pessoa que simboliza o solo rochoso. A pessoa recebe a mensagem, ela até se converte, só que quando vem as perseguições, as provações, as dificuldades, ela acaba saindo do caminho, parando, deixando de seguir a Cristo. Então o que eu quero falar aqui, que a gente possa trazer para a galera, é a importância da gente passar por essas provações e vencer esses desafios e de fato sair do outro lado mais forte e cada vez mais próximo de Deus. A didática de Deus com relação a isso é muito interessante, né? Porque Deus ele não nos tira as provações, ele nos dá a força para superá-las, né? Toda a dinâmica da vida na Terra é uma dinâmica de santificação, de superação, né? E para isso a gente passa por diversas provações, né? Nesse livro ele relata de uma maneira muito interessante a relação que ele teve com a morte de um amigo, né? Na época em que ele não era convertido, e a relação que ele tem com a morte da própria mãe e do próprio filho, na época em que ele é convertido, né? Na qual ele diz um até breve, né? Ele tem essa sensação de que a sua vida na Terra acabou, mas isso é um até logo, né? E, assim, para Deus a vida na Terra, ela vai acabar. Spoiler, todos nós vamos morrer. Né? Eu vou morrer, você também vai morrer. Quem está ouvindo, isso não é um grande sacrifício, mas na época em que ele não era convertido, quando o amigo dele morreu, ele ficou devastado, assim, como se tivesse caído o mundo dele como um todo, né? E isso demonstra como que a gente muitas vezes idolatra algumas coisas. A gente coloca no lugar de Deus
algumas pessoas, né? Alguns sentimentos, né? E ele teve esse sentimento tão fugaz por esse amigo, que adoeceu e depois morreu, e ele não entendia, e ele não aceitava, né? E tudo isso foi um drama muito forte na vida dele, né? Enquanto que depois de convertido ele enxerga o propósito em todas as coisas, né? Não é uma dinâmica de tipo, meu Deus, tira isso de mim, mas é uma dinâmica de que me faça superar, né? Muitas vezes a própria oração do Cristo no Horto das Oliveiras é isso, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a vossa. Ou seja, cara, eu não quero que você tire isso da minha vida a todo custo, né? Eu quero que seja feita a vossa vontade e que a sua vontade possa me santificar. A vontade de Deus no Cristo era que ele passasse por toda a cruz. Ele sabia disso, né? Então, a fraqueza humana, muitas vezes, ela necessita do socorro de Deus. Mas não para você tirar os momentos de provação, e sim para ela te dar a fortaleza de você enfrentar e superar, né? O enfrentamento da cruz é que nos traz a santificação. E entender que uma vida com Deus não é uma vida, como você falou, isento de sofrimento e desafio, né? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, a gente caminhando com Deus e caminhando sem Deus vai ter dificuldade. A diferença é, caminhando com Deus, a gente não está sozinho para enfrentar esses desafios. É como o Carlinhos falou, é você não pedir para que Deus tire de você esse cálice, mas para que você tenha força para vencer esse desafio. O próprio Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, não é nos livre das tentações. Não, deixa as tentações. As tentações é o caminho para eu me santificar. Mas não me deixe cair nelas, né? Então, as provações, elas são necessárias. Elas são fundamentais para a nossa elevação espiritual. E assim, mais do que isso, eu acredito que existe um ponto também que vamos pensar a dinâmica da atividade física, da musculação, o processo de hipertrofia muscular, como que acontece? Você tem o seu músculo, você vai colocar ele sobre tensão, ele vai sofrer microlesões, essas microlesões, depois que você descansa o seu corpo, que você se alimenta com os nutrientes adequados, o seu músculo ele se recupera, só que ele se recupera mais forte. Então, daqui, sei lá, um mês fazendo esse mesmo exercício com essa mesma carga, aquilo não vai te machucar mais. Por quê? Porque o seu corpo ele já se regenerou de uma forma de que agora ele está saindo muito mais forte, ele precisa de uma tensão muito maior para que ele, de novo, ele possa se machucar. O que eu entendo da nossa vida, do porquê que essas dificuldades acontecem, né? Um dos motivos, óbvio, que não é o único, mas Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um motivo pelo qual Ele nos criou e Ele tem uma obra, uma tarefa, uma função que a gente vai exercer aqui na Terra. E para que a gente consiga exercer de fato essa tarefa, a gente precisa de músculos, a gente precisa de força, a gente precisa ter uma estrutura capaz de suportar o peso da responsabilidade dessa tarefa. Então pensa o seguinte, sei lá, às vezes você tem um chamado para ser um grande influenciador, ou um grande empresário, ou sei lá, seja lá qual for o seu chamado. Você precisa de resistência, de força, e você precisa ter aquilo que é necessário para cumprir esse chamado. Então, se você tem um chamado, por exemplo, para ser um grande empresário, você vai passar por diversas situações difíceis ao longo desse processo como empresário, para que você possa aprender aquilo que é necessário para você se tornar quem Deus chamou para ser. Não só aprender o que é necessário, mas ter os músculos espirituais e você ter essa estrutura para suportar alguma adversidade. Pensa o seguinte, se tem uma pessoa que já treina e uma pessoa que não treina, se eles forem treinar juntos, qualquer estímulo pequeno na pessoa que não treina, ela vai se machucar. Então, como que você quer ter uma grande responsabilidade, por exemplo, como empresário, se você não conseguiu superar ou passar com força em uma pequena adversidade que você teve na sua empresa? Então, esses processos de Deus, essas dificuldades que passam no nosso caminho, são para formar a gente para um chamado, para cumprir uma missão. Deus não faz isso porque Ele é um tirano.
Deus não faz isso porque Ele quer ver a gente sofrer. Não, Ele faz isso porque Ele precisa que a gente passe por isso, para que nesse processo de fortalecimento, esse processo de amadurecimento, a gente possa sair do outro lado sendo a pessoa que vai conseguir cumprir esse chamado, que vai suportar sobre os ombros o peso da responsabilidade de cumprir esse chamado que Ele chamou pra gente. Eu acho que uma mudança de pensamento com relação a isso é jamais se lamentar, né? Jamais se lamente com nada que acontece na sua vida, né? Então, recentemente eu tive uma experiência, né? Em que uma pessoa se lamentava muito da condição da filha que nasceu deficiente, né? Então a filha nasceu com deficiência auditiva, né? E essa pessoa se lamentava muito, por que minha filha nasceu assim, né? E por que eu tenho que passar por tudo isso e tal, e tudo. E a ideia que fica é, cara, enxergue isso de uma outra maneira, né? É como se Deus estivesse virando para você e falasse assim, olha, eu tenho uma menina aqui, surda e muda, né? Que eu preciso confiar ela a alguém. Você recebe ela, você aceita ser mãe dela? Então, na verdade, as provações que acontecem na nossa vida é uma prova de que Deus confia na gente, né? E não um castigo, né? Uma prova de que Deus acredita que você é capaz de superá-las, né? E que você, no caso dessa mãe, era a melhor mãe possível para ser mãe daquela garota que era deficiente. Então, ter essa mudança de paradigma, de enxergar que o céu não é na terra. Muitas vezes a gente quer fazer um céu na terra. A gente quer que o mundo seja perfeito, que o mundo seja livre de provações. Cara, não, o mundo ele é feito para que a gente seja provado, para que a gente seja testado e que a gente tenha essa superação, né, em nós mesmos. E a Bíblia fala que Deus não vai dar uma tentação que a gente não seja capaz de resistir. E, cara, essa é a beleza, porque eu não sei o que está passando agora, mas independente do que for, se Deus permitiu que você passe por isso, você já tem o que é necessário para conseguir passar por isso. É porque Ele acredita em você. Exatamente. Ele acredita em você. E é como uma prova de faculdade. Cada aprovação é um desafio. E eu confio em você, mas eu preciso testar e ver se você realmente está apto para passar para a próxima fase. Porque até no Clube do Livro, a analogia que eu mais fiz no começo, o pessoal até pegou bastante e conversa comigo sobre essa analogia. Até você, inclusive, já falou comigo que é a analogia do videogame, né? De que a nossa vida é um grande videogame. E no videogame você tem as fases até você zerar o jogo. E para cada fase que você vai passar, você tem o que a gente chamava quando era mais novo do chefão, né? O chefão é aquele grande inimigo que no final de cada fase você vai ter que enfrentar ele. Se você vencer esse chefão, você está aprovado e você passa de fase. E eu tenho comigo que cada grande desafio que a gente enfrenta é como se fosse um chefão, é um desafio. Onde a gente fala para Deus, cara, eu estou pronto para que o Senhor me coloque na minha próxima fase, na minha próxima estação. Então, é encarar cada desafio, cada dificuldade como realmente esse chefão, para que você, ao vencer, você fala para Deus, Senhor, eu vou fazer essa prova, eu vou passar nessa prova, eu vou vencer esse chefão e agora eu estou apto para que o Senhor me leve para a minha próxima estação, para a minha próxima fase. É isso ou não é? É isso. Em tudo dai graças. Exatamente. Bora. E o nosso próximo tópico aqui, para já começar a aterrissar o nosso avião, aí já falou um pouco sobre isso, um pouquinho, né, ao longo de cada assunto, mas eu quero focar especificamente nele agora, que é sobre o fato da gente não ter vergonha da nossa história. Eu entendi, e uma das coisas que eu já recebi de feedback do clube, é que um dos pontos que faz o clube ter a força que ele tem para as pessoas poderem ser curadas ali de questões pessoais, é porque eu sou o primeiro a expor a minha história. Todo mundo que chega, gente nova, eu de alguma forma conto um pouco das dificuldades que eu passei, da depressão que eu enfrentei, dos pensamentos de morte, e aquilo destrava todo mundo, e as pessoas agora elas podem colocar as suas dificuldades, contar a sua história também, e a partir do momento que você coloca aquilo sobre a luz, você passa a ser curado. O princípio por trás do confesse os seus pecados é tudo aquilo que você esconde,
está sobre a autoridade das trevas, mas tudo aquilo que você traz para a luz, agora você pode ser curado naquilo. Então, eu entendi ao longo do meu clube do livro de que existe um poder muito grande em você não ter vergonha da sua história. Quando você conta a sua história, você carrega um poder muito grande para que outras pessoas possam também estar abertas para contar a sua história, para colocar isso sobre a luz, para pedir a ajuda de algum profissional ou de algum padre, de algum pastor e poder começar o seu processo de transformação. Então, eu quero falar sobre isso, porque a gente precisa entender que não precisamos ter vergonha da nossa história e que existe um poder muito grande no testemunho e que a gente possa, de alguma maneira, entender que a nossa história talvez seja o maior veículo transformador que a gente tem para mudar a vida de alguém. Pessoas ruins sempre vão existir, né, Dudu? Existe essa questão. Muitas vezes a gente tem vergonha de contar a nossa história por um medo de ser julgado, né? E pessoas vão julgar. Isso é inevitável, né? O próprio Santo Agostinho no livro ele fala isso, né? Assim, eu não estou interessado naqueles que... arrogantes, né? Naqueles que vão usar da minha história para fazer possivelmente uma fofoca ou um desdém e tal. Mas eu estou interessado em fazer da minha história instrumento para a sua vida, né? A chave, né? Muitas vezes eu alcancei passando por determinada situação, é justamente a chave que você está precisando para passar por essa mesma situação hoje, né? Então, o expor a sua história nem sempre é algo fácil, né? E não digo que seja, inclusive, para todo mundo. É necessário entender o propósito por detrás daquilo que você viveu. Mas assim, é sempre muito valoroso no sentido de que pode sempre ajudar alguém, né? Pode sempre trazer o caminho para essas pessoas, né? Do outro lado também, a vanglória por uma história ruim é a coisa que a gente mais detesta no ser humano, né? Eu acho que de uma maneira geral é o maior defeito que as pessoas têm, né? Que todos nós temos, né? E que o outro, quando nos vê, mais detesta, que seria essa questão do orgulho, né? Essa questão de, sempre aquela pessoa que vem contar uma história e a história dela é sempre melhor do que a sua. E em momento nenhum você pode contar uma história que ela não vai te interromper. Não é disso que se trata, né? Não é contar a minha história no sentido de que eu quero me vangloriar ou no sentido de que eu quero me penalizar, mas é no sentido de você enxergar que aquilo que eu passei traz uma verdade, traz uma chave, traz uma libertação para aquilo que você talvez esteja passando. E isso é um ato de muita coragem, é um ato de muita força, a gente falar dos nossos defeitos, né? Falar do nosso passado, de como que a gente, né? Dos nossos vícios, de como que a gente superou tudo isso, é um ato de muita coragem. Volto a dizer, não é para todo mundo, mas é necessário você ter esse discernimento, você digerir aquilo e entender também que você não é o seu passado. O seu passado te trouxe até aqui, mas ele não faz parte de você, né? Você é aquilo que você assume, tem como a sua verdade hoje, né? Então, assim, eu me arrependo. Santo Agostinho não é o Agostinho da adolescência dele. Santo Agostinho é o santo que ele se tornou, né? Então, o passado foi um caminho tortuoso, né? Que muitas vezes trouxe ele à santidade, né? E é engraçado a maneira como ele relata isso, né? Que nos momentos em que ele estava mais perdido, hoje, olhando para trás, eu consigo ver, Senhor, que o Senhor estava comigo, né? E que o Senhor agia mesmo naqueles momentos, que o Senhor me buscava quando eu mesmo não o enxergava, né? E entender que a gente tem que ter o entendimento dos tempos também.
a sua história tem que ser contada depois que você venceu aquilo, depois que a ferida foi fechada, né? Você não vai contar o seu testemunho no meio de um processo de cura e de, sabe? Sim. Mas, assim, Agostinho não escreveu esse livro com, sei lá, no meio da caminhada dele. Ele escreve no final, já como bispo de Hipona, já como um cara consolidado, e um cara mais do que isso, um cara que venceu esses desafios, onde ele olha para essas cicatrizes e ele fala, cara, tá fechado. Tipo, tá aqui, tá no meu passado, mas não dói mais. Então entender isso também, né? O Carlinhos falou sobre não ser para todo mundo. Eu entendo que realmente não é para todo mundo e não é para todo mundo agora pegar um celular e sair contando essa história, sabe? Mas entender que quando você vencer esses desafios, quando você superar isso, quando essa cicatriz for fechada, você agora tem uma história incrível para contar, você é um testemunho vivo de que uma outra pessoa que está passando por isso pode vencer também, e você começa a carregar uma autoridade sobre aquilo. Afinal, você venceu aquilo, você pode falar com propriedade, você pode falar com autoridade sobre cada um desses desafios. Então, entender também o tempo para realmente abrir a boca e conseguir de fato ajudar outras pessoas. Faz sentido? Com certeza. Então, para a gente fechar, tem um ponto aqui, tem uma frase que talvez seja a frase mais famosa desse. Tem aquela frase que você falou que é muito famosa, Senhor, dai-me castidade. Mas tem uma frase que é icônica nesse livro, e assim, de todo mundo que eu já ouvi falar sobre esse livro, você foi uma dessas pessoas, inclusive, fala desse trecho aqui específico, então eu vou ler para vocês que trecho é esse. A gente vai comentar um pouco sobre isso, porque eu acredito que para a gente poder fechar essa nossa gravação, vai ser um ótimo ponto para a gente poder abordar. Agostinho escreve o seguinte, abre aspas. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas eis, estava dentro de mim e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava deforme sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Resumindo, o que eu tiro de muito proveito para a gente poder conversar sobre isso? 2 pontos. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Então ele fala justamente sobre o fato de que tarde te amei. Ele já estava buscando aquilo há muito tempo, mas ele demorou para de fato amar aquilo que ele estava sempre buscando. Mas também o ponto principal é, lá fora eu te procurava, tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Entender que aquilo que a gente procura lá fora, muitas vezes nos prazeres, no materialismo, já está com a gente. É a frase que eu falei, né? Do homem que bate ao prostíbulo, ele está sempre buscando a Deus. Até lembrei o autor agora, é Chesterton. Então, é exatamente isso, né? Buscava nas formosuras de fora o próprio Deus, né? Mas é isso. E assim, tem um outro ponto também do livro, que eu até vou comentar na parte 2, onde Agostinho fala que depois que ele se converteu, ele passou a ter mais prazer na vida que ele levava do que nos prazeres que ele buscava antes. Aquilo era mais doce do que antigamente, quando ele buscava os prazeres. E é entender que, cara, aquilo que a gente procura muitas vezes lá fora já está dentro da gente. A nossa alma ela é eterna. E esse buraco dentro da nossa alma só vai ser preenchido por aquilo que é eterno. Coisas que são finitas, coisas que são materiais, não vão preencher esse vazio. Elas são boas, não estou falando que você tem que agora virar um monge e ir lá pro monte e não ter acesso a nenhum bem material, não é isso. Ser um Dionísio, que o cara vivia igual Chaves, num barril e abria mão de tudo, o filósofo Dionísio, né? Mas não é isso, Diógenes, desculpa. O que eu estou falando para você é o seguinte, você pode sim ter sucesso profissional, ter dinheiro, ter bens materiais, mas não é isso que vai preencher o vazio da sua alma. E o grande problema é querer usar isso para preencher esse vazio. O que vai acabar acontecendo é que você vai sempre buscar mais, porque isso vai ser somente um analgésico, mas não a peça que vai estar encaixando na sua alma. E aquilo que você procura, talvez há vários anos ou vários meses, já está aí. Estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. Jesus está à porta, está batendo, e essa é a única peça que vai preencher esse vazio da sua alma.
Esse trecho do livro, eu acho que resume de uma maneira lindíssima o que é esse livro, né? Porque é uma busca incessante de Deus por ele, todo o tempo, né? Providencial. As coisas que aconteceram nem sempre foram coisas que Deus quis, mas foram coisas que Deus permitiu na vida de Agostinho, né? Mas uma busca providencial que permitiu várias coisas acontecerem, mas muito sutil, sem nunca ultrapassar a sua liberdade, sem nunca forçar a barra, né? Então, é engraçado no final desse trecho ele reconhecer, né, que essa beleza que estava, eis que estavas dentro e eu estava fora, né? Lá fora eu te procurava e tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Ou seja, ele sempre esteve ali, ele sempre esteve nessa busca, né? Sempre está à porta e bate, sempre está à porta e bate. Eu acho que isso resume esse livro. Esse livro não é sobre Agostinho. Esse livro é sobre essa batida na porta. É sobre esse Deus que está sempre buscando o pecador, está sempre buscando o seu filho. E como que muitas vezes a gente precisa de uma sutileza, um detalhe para reconhecer tudo isso. E olha que louco. Vamos pegar agora em retrospecto isso que você falou, vou pegar isso que você falou e vou agora jogar para dentro da história. O que Agostinho buscou a vida inteira, então vamos lá, quando ele era jovem, ele estava buscando validação nos amigos, nos prazeres que ele tinha. Tem uma frase, um trecho desse livro que ele fala que ele buscava os prazeres, mas muitas vezes ele mentia daquilo que ele fazia de moral para que os amigos pudessem validar ele. Quem nunca? Quem nunca? E aí o que ele está buscando ali? Ele está buscando amor, está buscando validação, ele está buscando aprovação. Depois ele vai buscar, de alguma forma, ensinar outras pessoas através da retórica. Ele vai ser esse cara que vai, de alguma maneira, entregar uma mensagem, ensinar pessoas e ser um líder, ser uma referência. Ele vai depois buscar conhecimento. Ele vai buscar ali em Cícero. Na verdade, ele vai aderir ao maniqueísmo, né? A gente não falou sobre isso, mas ele vai aderir ao maniqueísmo. Então, ele está, de alguma forma, buscando respostas para a vida dele. Enfim, se a gente for olhar em retrospecto a vida de Agostinho, ele está sempre buscando algo. Ele está sempre buscando a Cristo sem saber que é Cristo. Ele não sabe o que ele está buscando, mas ele está sempre buscando alguma coisa. Então, entender que em todo o processo que ele viveu, ele estava de alguma forma buscando isso, e como ele fala, tu estavas comigo o tempo inteiro, mas eu não estavas contigo. É como se Cristo estivesse do lado dele e ele estivesse buscando em outros lugares. A gente está aqui numa sala, no estúdio, então Cristo está aqui sentado do nosso lado, mas ele estava aqui na copa, ele estava no banheiro, ele estava ali na biblioteca, ele não estava aqui onde deveria estar, que estava do lado dele. Então, entender que é isso. Eu acho que no final, se a gente puder fechar todo esse livro, é entender que essa busca que a gente tem muitas vezes hoje em aprovação das pessoas, algo que eu não complementei aqui, em Cristo ele vai encontrar a aprovação das pessoas. Na verdade, em Cristo ele vai encontrar a aprovação, que é a aprovação de Deus. Ele vai ter a validação de Deus, ele vai ser amado, ele é amado por Deus. Em Cristo, ele vai ser esse grande professor, esse grande cara que vai guiar as pessoas e que vai direcionar. Em Cristo, ele vai encontrar a verdade, que era o que ele estava buscando no maniqueísmo, lendo Cícero, lendo os filósofos, principalmente Platão. Então, assim, entender que em Cristo nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente está procurando. E acho que fecha bem esse nosso vídeo, essa nossa exposição, esses comentários aqui sobre a obra de Agostinho. Se você não leu, fica a indicação para você. E eu quero agora, de maneira muito rápida, muito breve, que você traga para a gente qual que foi o grande aprendizado que você teve da nossa conversa. Nossa conversa agora, primeiro assim, perfeitamente, né? Eu concordo com tudo isso que você falou, não boto uma vírgula a mais. Cara, o maior aprendizado que eu acho que a gente teve aqui é mais essa questão da humildade, de você silenciar um pouco o seu próprio orgulho, a sua própria arrogância e enxergar como é esse Deus que bate a porta, né? Muitas vezes você ter essa humildade para também fazer a sua própria confissão, né? Sua confissão de rever a sua própria vida
e ver todos os momentos, né? Até aqueles mais confusos, né? E expor isso a Deus, é o que ele fez, né? Ele não tinha vergonha de expor para Deus os momentos mais conturbados da vida dele e esperar com humildade uma resposta de Deus, né? Não como um inquisidor, né? que questiona Deus e coloca Deus na parede, mas como uma pessoa muito humilde, que ele expunha a própria vida diante de Deus e esperava essa resposta. Meu Deus, como que o Senhor estava me amando aqui nesse momento, né? Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar desse livro, eu acho que esse livro ele é fundamental, é uma das bases, sei lá, depois da Bíblia, uma das grandes bases de toda filosofia, toda teologia cristã, né? Esse livro tem um papel importantíssimo nisso. Na psicologia humana, ele é assim, primordial também da gente entender a nossa própria psicologia, de humildade. Eu acho que o principal papel de Agostinho escrevendo essa obra é a humildade de como que essa obra pode servir a nós, hoje, em pleno século XXI. Né? Isso aqui ele não fez para esconder, ele fez para que você também possa ser liberto, reconhecido, né? Identificado nessa obra aí. Fechou? Fechou, meu povo. Uma alegria entregar mais esse vídeo para vocês. Esse vídeo está postado. Vamos postar também o nosso vídeo parte 2, onde eu vou expor aqui alguns dos conceitos de Agostinho. É uma alegria ter você até o final aqui, é uma alegria ter o Carlinhos com a gente mais uma vez. Então é isso, fiquem com Deus aí. Vejam o vídeo parte 2, que vai fechar realmente com chave de ouro tudo que a gente trouxe aqui hoje. Valeu? Valeu, gente. Muito obrigado. Então é isso, um abraço, meu povo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.